paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos reunidos como igreja, né, mesmo que online aí, estou vendo que já tem muitos subindo aí para assistir nossa aula, né. Nós estamos iniciando então a transmissão da nossa EBD. Sejam todos bem-vindos à Primeira Igreja Batista em Jandira. É importante dar um aviso antes de começarmos nossa aula. A nossa EBD ela é estruturada por faixa etárias e por salas de novos membros e a sala crescendo, que é quem depois os adultos que passam pela sala de novos membros. Nesse período, depois de 2 semanas suspensa, nós voltamos, mas num formato um pouco diferente enquanto nós estivermos aí nessas lives de EBD. Então nós teremos uma classe única para os adultos e aqueles que são interessados, que é essa classe que eu estou na live na página da igreja. E os adolescentes e jovens, eles estão fazendo a sua EBD lá com o pastor Cris através do Zoom. Então você provavelmente recebeu um link aí ou alguma forma de acesso que circulou pelos grupos internos da igreja. Então se você é jovem ou adolescente, você deve se conectar lá com o Cris através do Zoom. E nós vamos seguir aqui a nossa aula online. Diferente, mas é uma forma também da gente continuar juntos e aprender em formatos diferentes. Brinquei hoje pela manhã que depois que terminar esse período de quarentena, eu vou fazer quarentena de lives, né? Mas brincando, obviamente, como tem sido um instrumento do Senhor, para que a gente esteja junto, mesmo que distante fisicamente, a gente conectado com um propósito, né, de aprender a palavra de Deus e juntos crescermos, né? Nós já estamos em 20 aqui, e aí eu vendo os nomes das pessoas subindo aqui, me lembro como se a gente estivesse ali na frente do templo e as pessoas chegando, né? E é uma forma de a gente se conectar e juntos participarmos desse momento. Vamos orar pedindo a direção do Senhor para que a gente possa ter um momento de estudo, de crescimento, e que nós sejamos edificados, impactados e transformados pela palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, ó Pai, por esse dia gostoso, ó Pai, nós nos sentimos limitados diante desse cenário, mas nossos corações estão gratos, ó Pai, gratos porque nós podemos nos conectar, ó Pai, mesmo que de uma forma virtual, nós podemos estar juntos, ó Pai, nós, de uma forma muito especial, ó Pai, nós queremos te clamar nesse momento, ó Pai, pedir, interceder por aqueles que estão hospitalizados, ó Pai, por aqueles que estão com a sua saúde afetada por esse vírus, ó Pai, por aqueles que estão em casa, mas já têm o diagnóstico positivo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, com a sua graça, Pai, esteja protegendo cada um, ó Pai, e aqueles que também estão, nós que estamos nesse cenário, que o Senhor venha nos proteger, ó Pai, dê sabedoria, inteligência, ó Pai, aos médicos, aos pesquisadores, ó Pai, que nós encontremos maneira, ó Pai, de combater esse vírus, ó Pai, e assim ser imunizado, ó Pai, mas se assim não for, ó Pai, no período que decorrer disso, nós queremos estar juntos ao Senhor, ó Pai, clamando ao Senhor. E nesse momento nós te pedimos a direção sobre essa EBD, ó Pai, que nós sejamos impactados e transformados pela Tua palavra. Pai, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha uma manhã de estudo de bastante proveito. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, né? Nós estudaremos 1ª e 2ª Coríntios, nós estamos nesse momento estudando a primeira carta aos Coríntios. Então se você tem aí a sua revista, mas se não tem também não tem problema, porque eu vou trabalhar no texto, e a revista que nós estamos estudando é essa aqui, ó, Carta aos Coríntios, nós estamos na lição 7, eu vou fazer uma revisão, porque talvez você é de outra sala, porque talvez você está nos assistindo, ou assistirá depois. Então eu vou fazer uma breve revisão do contexto de Coríntios, daquilo que vimos até aqui, e eu então vou entrar no capítulo 4, a partir do verso 6, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Então não tem problema se você não está com a sua revista ou se você não tem acompanhado, porque você conseguirá então acompanhar a partir daquilo que nós iremos falar a partir de então. Quando a gente estuda um livro da Bíblia, uma carta, enfim, os evangelhos, a gente precisa ter algumas coisas em mente. Eu sempre falo isso na igreja, né?
Algumas coisas muito básicas, outras um pouco mais profundas, mas o básico ele tem que estar na nossa mente, né? Primeira coisa, a primeira questão aqui é a carta de Paulo aos Coríntios. De onde surge esse título? Provavelmente, ou não, provavelmente ele se deriva ou ele se origina dos destinatários, que eram membros de uma nova igreja em Corinto. A igreja de Corinto ela foi estabelecida na segunda viagem missionária de Paulo, por volta do ano 50 depois de Cristo. Né? Essa é a primeira carta de Paulo que nós temos o registro dela, que ela é canônica, que ela está no nosso livro, que ela é inspirada por Deus. Mas possivelmente antes disso já havia circulado uma carta. Né? Se a gente ler o capítulo 5, tem um dos versos que deixa evidente para a gente que já, verso 9, que Paulo já havia sido interagido com eles através de carta, um meio muito comum naquele período, né? Então, essa é a primeira carta que nós temos, que foi conhecida tradicionalmente como primeira, mas possivelmente já existia uma carta anterior. Quem é o autor dessa carta? O autor é o apóstolo Paulo, né? Ela foi escrita possivelmente perto do fim dos 3 anos de permanência de Paulo em Éfeso, em 55 depois de Cristo. Ou seja, a igreja foi fundada por volta de 50 depois de Cristo, e em 55 depois de Cristo, Paulo, sabendo do que estava acontecendo na igreja, ele escreve então essa carta para eles. Um ponto importante antes da gente continuar aqui nesse breve panorama dessa carta é entender a cidade de Corinto. A cidade de Corinto ela era um centro comercial do Império Romano. Ela era uma cidade importante, com uma população, alguns vão dizer, estimada cerca de 500 mil pessoas, 800 mil pessoas. O fato é que ela era uma metrópole, ela era uma grande cidade. A localização dela fazia dela um centro natural de comércio e transporte, tanto marítimo como terrestre. E ela tinha 2 portos ali, o porto de Lecaion, não sei como se pronuncia, e Cencreia, cada um dos portos em uma ponta daquela cidade ali, né? Uma coisa importante e interessante que alguns vão dizer, é muito óbvio, mas a construção que eles fazem, é que viajar de navio naquela época era muito perigoso. E havia um ponto de transporte que circuncidar uma daquelas partes era mais perigoso ainda. Então o que eles faziam? Eles iam até um dos portos de Corinto, descia a mercadoria, transportava via terrestre e ia até o outro porto para poder continuar. Então alguns estudiosos defendem isso. Por que isso é importante? Porque isso dá a ideia de uma cidade que circula bastante gente que não tem identidade com a cidade, que está de passagem pela cidade, e dentro de um cenário de uma cidade que ela cultiva a idolatria, que ela adora Poseidon, Afrodite, onde tem um templo a Afrodite que estimula a prostituição. Então ela é uma cidade que a prostituição é muito forte, ela é idólatra esse é o cenário daquela cidade de uma forma muito geral. Obviamente era uma cidade muito desenvolvida para aquela época, né? Tinha os seus comércios ali, que eu não quero detalhar cada um deles, mas só para a gente ter em mente o cenário daquela cidade, né? E esse é um contexto breve e geral, uma vez que nós já vimos isso, né? A igreja de Corinto ela está localizada nessa cidade, dentro deste contexto, né? É ali que se localiza aquela igreja, então. E algumas características breves para a gente ter em mente daquela igreja é que ela é formada, ou seja, ela é constituída com uma grande composição multiétnica, ou seja, ali tem gregos, tem romanos, tem judeus, tem mistura de classes sociais, ricos, pobres, escravos, uma cidade formada de população mista em trânsito. Essa é a característica de Corinto e característica da igreja de Corinto como uma igreja singular e também cheia de confusão, como nós já vimos até aqui, né? E Paulo, então, ele escreve essa carta porque o propósito dele é de tratar os problemas que ele havia recebido de informações de diversas fontes
sobre a condição daquela igreja. Então, um dos propósitos porque ele escreve essa carta é para tratar esses problemas. Chega para ele algumas informações de questões que estão ocorrendo na igreja, então ele escreve uma carta para poder tratar, para poder doutrinar, ou para poder advertir, estimular, enfim, para tratar as questões particulares daquela igreja. Né? Então esse é um contexto muito breve, muito geral de Corinto, porque talvez você não acompanhou, e é importante você ter isso em mente, né? Então nós temos aqui que Paulo ele inicia como então essa carta? Ele inicia essa carta com algumas saudações pessoais, focalizando naquilo que Deus tinha realizado por eles. Embora ele estivesse triste com a situação da igreja, Paulo ainda achava motivos para agradecer a Deus, pois muito havia sido feito em favor do evangelho entre os coríntios. Então ele começa o capítulo 1 da carta descrevendo dessa forma, né? E depois, então, o que ele começa dentro de uma estrutura de divisão que nós já vimos, mas eu vou só tratar do tema que nós vamos trabalhar aqui. Ele começa do capítulo 1, verso 10, até o 4, 21, que é aquilo que nós já vimos e aquilo que nós veremos hoje. Ele trata dos problemas das divisões da igreja. Então aquela igreja é uma igreja dividida, é uma igreja que tem facções, é uma igreja que tem grupinhos, é uma igreja que não consegue ter uma unidade. Então alguns ali vão dizer que são de Paulo, porque de uma forma saudosa, lembra de quando Paulo chegou ali, que se converteram? Outros vão dizer que são de Pedro, outros vão dizer que são de Apolo, e não há uma unidade na igreja, né? Cada um, então, ele segue aquele que melhor lhe interessa, melhor lhe agrada, e ele começa então a seguir as tradições, talvez ligado àquele que ele acha ser melhor. Então Paulo, do capítulo 1, verso 10 até o 4, 21, que está dentro desse contexto maior que nós veremos, ou já vimos e veremos hoje, ele trata dessa questão das divisões da igreja. Então ele está tratando desses problemas. É dentro deste cenário, desta primeira divisão principal da carta, ou seja, o problema das divisões, e fechando essa divisão que se encontra o estudo de hoje. Então a lição 7, e aí eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 4 de 1 Coríntios. Nós leremos inicialmente os versos 6 e 8. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 6 a 8. Né? Pegue sua Bíblia aí ou acompanhe comigo. É diferente a gente fazer a aula dessa forma, porque se você tiver uma dúvida, levantar a mão, eu não vou conseguir te ver. Então você tem um campo aí de comentário. Na medida do possível, você pode escrever aí uma dúvida, um comentário, enfim, e a Daísa vai me assessorar aqui em um determinado momento para que a gente possa possivelmente sanar a sua dúvida ou abordar aqui seu comentário, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 6, diz assim: Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos, chegaram a ser reis sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Então Paulo ele introduz a partir do verso 6, que é o tema que nós trataremos hoje, com essa expressão, né? Apliquei essas coisas. Parece que essa expressão, né? Apliquei essas coisas do verso 6, ele tá tentando incluir aquilo que ele falou do 3:5 até o 4:5, né? Parece que isso que significa dentro desse contexto maior aí, apliquei essas coisas. Provavelmente aquilo que havia tratado até aqui, quando ele muda então o foco das divisões, ele trata as divisões, mas ele muda esse foco dos partidos, das divisões, para os olhos fixados em Deus.
E aí é interessante, eu vou abordar aqui como Paulo, nós já vimos que Paulo ele usa a figura dos agricultores, dos construtores e dos servos mordomos. Como ele defende ou como ele expõe a sua forma de trabalhar, o seu trabalho ali, com essas figuras de linguagem, né? Com essas expressões. Os crentes coríntios eles eram muito orgulhosos e vaidosos. A causa das divisões na igreja era basicamente o orgulho. Era um povo orgulhoso, era um povo muito vaidoso, e Paulo deixa isso explícito. Se a gente ler alguns versos, como já vimos aqui, se você ler Coríntios, alguns outros versos, você vai ver como que a vaidade e o orgulho estavam muito presente no coração daquela igreja, né? Então, eles orgulhavam-se da própria sabedoria dos seus líderes humanos, que, porém, agiram humildemente entre eles. Não havia razão para que eles fossem vaidosos. Eles se orgulhavam de Paulo, de Apolo, de Pedro, servos que foram humildes. Então, Paulo trata uma ideia assim, não tem motivo por que vocês serem orgulhosos, porque esses servos que Deus chamou e que Deus escolheu, eles não têm esse orgulho no coração deles, né? E aí Paulo ele nos ensina algumas coisas. Os obreiros Apolo e Paulo eram simplesmente servos do Senhor, usados para a instrução dos coríntios, de acordo com os dons e habilidades que Deus havia dado a eles. E olha no 3, volta comigo um capítulo, Coríntios 3, o verso do 6º ao 9º verso aqui. Olha o que Paulo diz para nós. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Paulo ele expõe aqui no verso 9 que eles são cooperadores de Deus. Então não há motivo para que eles se vangloriem, né? O trabalho do que planta e do que rega produz um resultado que não lhes pertence. Então Paulo ele começa a dar esses exemplos usando essas figuras para ressaltar então a importância de Apolo como cooperadores, e não tinha motivo porque aqueles irmãos, aquela igreja se orgulhar dessas coisas. Veja que mais à frente ele vai dizer que eles são edifícios de Deus. Olha o verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está exposto, que é Jesus Cristo. Os obreiros não passam de construtores, pois o edifício que levanta está edificado sobre um alicerce que não foi estabelecido por eles. O edifício ele pertence a Deus. Olha que interessante como Paulo exemplifica e como Paulo trabalha com aqueles irmãos, dizendo que não faz sentido nenhum ter vaidade dentro dos corações deles. Se você avançar um pouquinho mais no capítulo 4, um pouco antes dos versos que nós lemos, Paulo vai definir as características dos ministros do Senhor como mordomos, e não como aqueles que são donos, gerentes, enfim, são mordomos, são administradores, são cooperadores, são servos. Centrando-se em homens, os coríntios estavam prestando fidelidade a homens. Homens de Deus, é verdade, mas apenas a homens. E Paulo chama a atenção que aqueles camaradas, eles deveriam centrar seus olhos em Deus e não nos homens usados por Deus. De fato, foram homens de grande eloquência, homens que Deus de fato usou profundamente na construção ali daquela igreja, no trabalho da igreja, mas os olhos deles deveriam estar em Deus, né? Paulo orienta eles a não se gloriarem em homens. Vocês não são servos deles, eles é que são seus servos. São ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. O requisito do obreiro, do servo, é que cada um se encontre fiel. Olha como Paulo ele trabalha isso, ele desconstrói que aquela igreja estava construindo, e ele desconstrói convidando eles a olharem para aquele que é o dono de todas as coisas.
né? Em resumo, Paulo deseja que eles aprendessem pelas ilustrações e pelo exemplo que ele e Apolo deram e não se soberbecessem. Eles não deveriam ter preferências pessoais dentre aqueles que lhes ensinavam a respeito de Deus. Todo verdadeiro ministério na igreja, qualquer que seja o ministro e o tipo de ministério, ele procede de Deus quando ele é verdadeiro. Não é correto que alguém se ensorbebeça ou se orgulhe em favor de um em detrimento ao outro. Sabe, meus irmãos, a grande lacuna, o grande problema daquela igreja, na vida daquela igreja, fora causada por uma coisinha muito básica, muito simples e que é um desafio para as nossas vidas. É a falta de amor. Olha o que Paulo diz lá no verso 13, avançando um pouquinho, a partir do verso 1 Coríntios 13, no verso 4. Capítulo 13, verso 4. Olha o que ele diz. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Esse é um princípio do amor. Pelo contrário, o amor edifica. Volta um pouquinho, 8:1, olha o que ele diz. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Ele não está criticando aqui um conhecimento quando construído aos pés de Cristo ou quando submetido ao pé de Cristo, mas aquele conhecimento orgulhoso. Mas o amor, ele edifica. O amor, ele traz paz. O amor, ele traz unidade. O amor, ele traz harmonia. Né? E aquela igreja, ela estava com essas divisões, porque um princípio básico no coração deles era o orgulho. E a minha pergunta para nós é se de fato isso não ocorre nos dias de hoje. Né? Porque nós olhando para a igreja de Corinto, a gente fala, Corinto 55 depois de Cristo, Paulo está tratando problemas pontuais ali, e nós? Será que nós não temos preferência pelos nossos líderes? Será que nós não tomamos decisões, talvez não submetidas a Deus, porque nós, em detrimento de um ao invés do outro? Como a gente é propenso a essas coisas? Quando o que não está preenchendo o nosso coração, quando aquilo que ocupa a nossa vida não é o amor. É por isso que Paulo ele começa dessas coisas. Irmão, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês. Eu dei esse exemplo meu e de Apolo, daquilo que ele fez entre vocês, porque eu amo vocês. Porque vocês precisam entender que não é Paulo, que não é Apolo, mas é o Deus que Paulo e Apolo pregam. Sabe, a gente precisa ter esse olhar, porque nós temos uma tendência muito grande a seguir, quando nós gostamos de um nível mais intelectualizado, a seguir as pessoas que têm esse nível mais intelectualizado. Se a gente gosta de líderes mais metódicos, a gente tem a tendência de seguir líderes mais metódicos. Se a gente gosta de grandes comunicadores, a gente tem a tendência de seguir grandes comunicadores. E não é um problema, né, essa tendência nossa. O problema é quando a gente começa a tomar partido dessas pessoas, quando a gente começa a tomar decisões influenciado por aquilo que a gente mais gosta e não por um olhar para a unidade, para a igreja de Cristo Jesus. A gente precisa pensar sobre isso, porque isso não fica só em Corinto, isso não fica só em 55 depois de Cristo, isso não fica só quando estamos no templo, isso fica na igreja, reunidas nas casas, no templo, quando o amor, ele não é a base do nosso relacionamento. Eu não estou criticando e colocando uma postura de que nós não devemos ter preferência, porque nós temos, nós nos identificamos com pessoas, nós queremos aprender de pessoas que talvez tenham aquilo que a gente gosta e que a gente busca. O ponto aqui é quando isso começa a causar divisões, quando a unidade falta, porque nós somos orgulhosos, porque nós somos vaidosos, porque nós queremos que a opinião nossa seja a que basta, ou a opinião daqueles que nos identificam basta. Precisamos pensar sobre isso. Paulo aqui, ele adverte contra a atitude de nos orgulharmos de nossos líderes favoritos. Isso pode causar divisões na igreja. Quando alguém nos ajuda, é natural sermos leais a essa pessoa, nos afeiçoarmos a ela. O problema é quando o olhar está no líder. Qualquer líder verdadeiro é um representante de Cristo e não deveria ter outra coisa a oferecer aquilo que não fosse Cristo Jesus.
E Paulo, ele continua, eu vou correr aqui, não vou tratar verso com verso, mas os temas principais, como o autor ele aborda no primeiro tópico, a vaidade dos coríntios, porque Paulo, ele continua aqui e ele vai para o verso 8 dizendo assim, parece que com um tipo de ironia, vocês já estáis fartos, já estáis ricos, já chegaste a reinar. Eles viviam como se estivessem reinando. E Paulo alerta, o reino não chegou. Eles se achavam fortes, mas Paulo estava consciente da sua fraqueza. Paulo deixa claro que essa não era a vida a ser experimentada aqui, nessa vida, nessa terra. Vocês se sentem demais, igreja, vocês se sentem demais, cara. Vocês acham que vocês estão com um reino. E Paulo ironizando, ele fala assim, isso aqui é passageiro. Parafraseando o que Paulo está dizendo, isso aqui vai passar. Olha, tem um olhar fixo nas coisas que são do alto. Aquilo que eu falei domingo à noite, quando Paulo vai tratar lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, que ele vai dizer assim, olha para as coisas que são eternas, ali sim é o reino verdadeiro. Nós precisamos nos atentar a isso. E o segundo ponto aqui, então o primeiro ponto que o autor da revista ele nos coloca, eu vou seguir o roteiro dele aqui, porque talvez você está aí com a sua revista, é sobre a vaidade dos coríntios. Mas ele coloca então um segundo tópico aqui, a humildade dos apóstolos. E como é lindo isso. Porque nesses versos, Paulo ele constata o orgulho e a vaidade dos coríntios com a condição dos apóstolos. O orgulho que parece que reinava em seus corações, o sentimento de que eles constituíam uma igreja de muito sucesso, muito viva, muito madura, eficiente, estavam satisfeitos com a sua espiritualidade, com a liderança, com a qualidade daquela comunidade. É interessante que se a gente voltar no 1 verso 7, você vai ver Paulo elogiando os dons que eles têm, que é uma igreja de fato, que é uma diversidade de dons que estão trabalhando, mas uma igreja que falta o princípio básico, que é o amor. Eu brinco sempre, e não é porque eu seja contrário a usar o 1 Coríntios 13 em casamento, é um texto lindo e eu usaria em casamento. Mas o texto de 1 Coríntios 13, quando ele fala do amor, ele está falando, ele está tratando de um problema de orgulho dentro de uma igreja. Algumas pessoas achavam que os seus dons eram maiores que os outros, algumas pessoas achavam que aquilo que fazia era mais importante que o outro, e Paulo fala assim, você pode fazer qualquer coisa, se não tiver amor, nada tem valor. E aí Paulo ele vai ensinar aqui na nossa lição de hoje algumas coisas, o que é ser apóstolo, o que é ter humildade. E olha o verso 9 que ele vai dizer, porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. O autor aqui da revista ele vai colocar o que outros comentaristas também colocam, por isso vou usar o autor. Ele diz assim, primeiro os apóstolos são comparados a criminosos condenados, como aqueles que eram obrigados a desfilar diante dos olhares de uma plateia para serem objetos de zombaria. Depois eles são comparados àqueles prisioneiros que eram jogados na arena para lutar contra gladiadores e feras, observados por homens e anjos. Os comentaristas aqui eles traduzem o original aqui do grego e o sentido dessas palavras dá essa ideia, que eles são comparados a criminosos condenados e depois aqueles prisioneiros que eram jogados na arena para lutar contra gladiadores. Olha o que Paulo trabalha e fala, vocês se orgulham tanto, mas nós somos espetáculo para o mundo. As pessoas olham para nós e veem o nosso sofrimento. As pessoas olham para nós e veem aquilo que a gente sofre de zombaria, aquilo que a gente é insultado, o evangelho que a gente prega que é renunciado, que é renegado pelas pessoas, que não é aceito. Nós somos espetáculo para esse mundo. E aí Paulo ele continua no verso 10 dizendo assim, nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Olha como Paulo parece que ele usa um tom sarcástico e ele aplica aqui o adjetivo ministro de Cristo em contraposição a sábios. Os coríntios julgavam ser muito sábios. E aí Paulo faz esse jogo de palavras. Olha isso, nós somos loucos por causa de Cristo, mas nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês não, vocês são sensatos. Nós somos fracos, mas vocês não, coríntios, vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados.
Sabe? E aí Paulo, ele continua tratando a ideia do sofrimento. Olha o verso 11 e 12. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente em nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos, quando perseguidos, suportamos. Os apóstolos, eles sofriam por amor a Cristo. Eles viviam como marginalizados, enquanto os crentes de Coríntios eles se comportavam como se fossem reis. Os seus obreiros viviam como escravos. Olha que interessante isso. Aplicavam-se a eles a palavra de Jesus em Mateus capítulo 8, verso 20, o autor da revista vai dizer, e eu quero ir lá com você, Mateus 8, verso 20, diz assim: Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está falando para uma multidão ali como que é o servir, e aqui Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, dizendo assim, ó, nós somos sofredores por amor a Cristo. E vocês ficam aí se orgulhando, e vocês se sentem os caras, e vocês se sentem como se fossem os reis, que são uma igreja de sucesso, que são uma igreja viva, madura, eficiente, mas vocês precisam olhar primeiramente para Cristo. Sabe, o que me chama a atenção aqui é que Paulo, ele deixa muito claro na sua carta aos Coríntios e em outros textos, que a base do cristão e o amor do cristão, ele vem de Deus ao homem e ele transforma esse homem e ele é levado ao próximo. Se não existir esse amor, é difícil a gente continuar como líderes, como membros da igreja atuante, porque o nosso olhar sempre vai estar nas pessoas e não naquele que nos salvou. Gosto de, parafraseando um autor, Ricardo Barbosa, ele tem um livro Caminhos do Coração, e aquele livro tem uma frase que me marca muito, porque ele diz assim, quando Jesus chamou a Pedro, Jesus não perguntou o que Pedro poderia fazer por ele ou qual era o dom que Pedro tinha. A pergunta de Jesus para Pedro, quando Pedro está amargurado, está triste, está abatido, é se ele o amava. E o amor de Pedro a Jesus fazia com que ele fosse transformado e que Jesus o transformasse e ele pudesse servir as outras pessoas. Sabe, às vezes a gente acha que é o nosso dom, é a nossa habilidade, mas a pergunta de Jesus para nós, primeira igreja de Batista de Jandira, ou você que é de uma outra igreja, ou que não é membro e está nos assistindo, é se você o ama. Às vezes a gente se sente demais, e em momentos como a gente está vivendo como um coronavírus, a gente vê nossa fragilidade, a gente vê que tudo que a gente construiu, nada faz sentido, porque não tem conhecimento ainda, vai vir, mas na temência de um Deus que dá sabedoria, e aí a gente se acha demais, e aí a gente percebe em um determinado momento da vida que nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, nós somos propensos a algumas coisas. E aí não importa o dom que você tenha, não importa o que você faz de mais importante da igreja, o mais importante é o amor a Jesus. A pergunta de Jesus continua sendo a mesma para nós. Você me ama? E aí sim, Jesus vem com uma missão para Pedro. Então cuida das minhas ovelhas. A base estava no amor. A base estava na missão que Jesus deu para Pedro. A base não está naquilo que nós temos de evidências natural de nós mesmos. A base está no amor. Sabe, que nós sejamos uma igreja, façamos parte de uma igreja que ame primeiramente a Deus e que nosso amor e a transformação que vem do Senhor reflita em amor ao próximo e à sociedade em que nós vivemos. Vi essa semana uma foto da nossa igreja mobilizada em ação social para atender as famílias que estão necessitadas. Nós podemos fazer isso e muito mais, mas a gente precisa ser motivado. E eu agradeço a Deus, porque eu sei que as pessoas que estão envolvidas nisso são pessoas que amam a Deus. E o amor a Deus eleva, transforma e faz com que nós ajudemos aos próximos. Eu poderia estar aqui dando uma aula para vocês, pregando para vocês os outros pastores, mas se não tiver amor, de nada disso faz sentido. É o que Paulo diz no próprio Coríntios, é barulho. É como você tocar aquela bateria
sem sentido. Mas quando tem um amor, é uma música harmoniosa. Sabe, que sejamos uma igreja que de fato ama. Paulo ele continua no versos 13 e 14, dizendo, no verso 13, perdão, quando caluniados responderam amavelmente, até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. As duas palavras aqui ela têm o mesmo sentido. Aquilo que é retirado numa limpeza, os termos eram aplicados figuradamente a temidos criminosos que frequentemente eram sacrificados nas cerimônias pagãs. Sabe, Paulo ele bate forte contra o orgulho e a vaidade do coração deles. Sabe, eu estou reforçando isso para que a gente se examine como líderes, como servos do Senhor, se talvez no nosso coração não existe muito orgulho e muita vaidade. Talvez a gente se ensoberbece demais de coisas que a gente deveria olhar para Cristo. E Paulo, ele acaba com isso, ele de forma sarcástica, ele traz isso e ele pressiona aqueles irmãos a olharem para Cristo. Fala assim, ó, o exemplo, o que eu entendo aqui, é como se Paulo dissesse assim, ó, nós podíamos falar qualquer coisa, mas vocês falam demais, não podem falar muito. E nós que poderíamos falar, nós estamos humildemente pregando o evangelho, sendo vergonha, escarnecidos, sofrendo, somos loucos, somos a escória do mundo. E vocês são os caras que se sentem. Mas nós olhamos para Cristo e vocês olham para as habilidades que vocês têm. Nós olhamos para Cristo e vocês olham para Apolo, vocês olham para Pedro e vocês olham para mim. Olhem para Cristo. E aí nós chegamos ao terceiro ponto da nossa revista, onde Paulo ele vai tratar as marcas de um pai espiritual. E Paulo ele começa a se descrever aqui como um pai espiritual. E olha o que ele diz no verso 14. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los, como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo reconhece que estava como que ironizando nos versos anteriores que nós lemos, mas que não queria envergonhá-los, e sim adverti-los. Parece que ele queria despertar neles um sentimento de vergonha. Mas agora ele dá a ênfase que está falando como um pai, a filhos amados. Ele considera-se positivamente o pai dos cristãos em Coríntios. Por que ele se considera dessa forma? Porque ele proclamou o Evangelho, sendo, portanto, responsável pela fé deles em Cristo em um nível humano. Como qualquer pai, e porque os filhos têm a tendência de imitar os pais, o apóstolo sentia-se na obrigação de apresentar-lhes na vida diária um exemplo de comportamento que se espera do cristão. E aí, no verso 16, Paulo coloca, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Paulo, no 14, ele admoesta, ou seja, ele adverte, ele reprova, ele demonstra que alguma coisa está errada e que precisa ser corrigida. A admoestação é feita para levar a uma mudança. E aí ele coloca que o autor aqui nos coloca que os pais espirituais têm a responsabilidade de admoestar com amor aqueles que são seus filhos espirituais, usando como ferramenta a palavra, com vistas a viverem de modo digno de Deus. Paulo ensina aqui um princípio importante. Os líderes eles devem advertir, os líderes eles têm essa responsabilidade de advertir, de reprovar quando as coisas estão erradas. E por isso ele chama a atenção deles, fala assim, eu gerei vocês, eu preguei o evangelho aqui, vocês foram alcançados pela graça de Cristo e agora eu estou chamando a atenção de vocês. Porque não está certa a forma que vocês estão vivendo. E ele faz isso com base no que ele diz no 14, não estou tentando envergonhá-los a escrever essas coisas, mas procuro adverti-lo como aos meus filhos amados. Paulo coloca que a base da admoestação dele, daquilo que ele vai advertir, é porque ele ama aqueles irmãos. Ele amava aqueles filhos na fé dele, mesmo que eles estavam vacilando, mesmo que eles estavam
muitas vezes fazendo aquilo que não deveriam fazer. Paulo amava aqueles irmãos. E por isso ele procura entendê-los tão profundamente quanto possível e deseja que eles sejam fortalecidos. O Éder está nos lembrando aqui, né? Paulo se dizia escravo de Cristo. Obrigado, Éder. Paulo, em um outro exemplo, ele vai dizer: sede meus imitadores de Cristo como eu sou de Cristo Jesus. Paulo olha para aqueles irmãos e fala: segue meu exemplo, porque eu tenho sido escravo. Eu poderia me vangloriar, não estou me vangloriando. Não fica dizendo que é meu, que é de Apolo, que é de Pedro, mas segue o meu exemplo. Aprende comigo. Paulo, ele ilustra aqui um princípio importante no verso 15, ele gera. Assim como não há mais de um pai natural, não há também mais de um pai espiritual. Os coríntios poderiam ter mais de um tutor em Cristo, mas não dois pais. O pai, por definição, é um homem que tem filhos. Um cristão não pode ser pai espiritual se não gerar filhos. Infelizmente, há muitos cristãos que nunca foram agentes de Deus para produzirem filhos na fé. E aqui é importante a gente pensar e lembrar, e chama a nossa atenção: quais os filhos na fé que a gente tem produzido? Qual é a nossa relevância para outros que olham para nós e falam: esse é um verdadeiro servo de Cristo Jesus, e eu posso olhar para ele, e a gente prega o evangelho, a gente ensina o evangelho, e outras pessoas estão crescendo na graça, e a gente pode dizer: esses são meus filhos na fé. A Renata nos lembra que Paulo advertindo aos coríntios como o pai que corrige seus filhos com amor, baseado na palavra. Que bênção! A base de Paulo é a palavra de Deus. Como ele adverte ali, né? Paulo, como já ressaltei várias vezes, ele poderia se ensoberbecer, ele poderia dizer: ó, eu sou isso, então ficam quietinhos aqui, mas ele não faz isso. Ele fala assim: ó, vocês são ricos, não são? Eu não sou. Vocês se sentem os reis. Não, eu sou escravo. Olha que lindo isso. Paulo, ele é exemplo. Um pai espiritual deve também ser exemplo para os filhos que gerou. Paulo podia dizer, como eu já disse antes: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Lembra aquela frase antiga, né? O autor nos lembra: faça como eu digo, mas faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Paulo poderia dizer: faça como eu digo, mas faça também o que eu faço, porque eu olho para Cristo. Alguém da nossa liderança aqui está nos lembrando: só queremos ser cuidados como filhos e não queremos cuidar de filhos. Que princípio é isso, né? Essa paternidade, essa ideia de aquele que gera e que cuida de quem gerou. Sabe, meus irmãos, a gente tem vivido um momento diferente e muito importante para você se conectar com, em primeiro lugar, obviamente, com Deus, aquele que te ama, que a graça dele tem te buscado e vai ao seu encontro, mas também com outros irmãos. Cuidar de pessoas nesse momento de debilidade nosso. Quantos talvez emocionalmente estão fragilizados, quantos financeiramente estão precisando, talvez precisarão da nossa ajuda. Mas quantos também não precisam ouvir uma palavra de Deus? E às vezes a gente ignora o nosso papel. E a gente está tão preocupado com questões secundárias, que eu vejo aqui como questões secundárias, quando nós esquecemos que a nossa base tem que ser o amor que vem de Deus, que nos transforma e nos leva a amar a próximos. Paulo também ele ensina, né? O verso 17 aqui. Olha o que ele diz: por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Eu estou mandando para vocês Timóteo porque eu estou lembrando vocês de quem eu sou, mas ele vai falar para vocês quem eu sou. O qual trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda a igreja. A tarefa de Timóteo consistia em lembrar-lhes o caminho de Cristo trilhados por Paulo. Parece que Timóteo traria uma repreensão mais suave. Parece que Timóteo, eu estou mandando Timóteo aí porque isso nos dá uma evidência no texto. Parece que assim, ele vai ser mais suave por enquanto, mas eu estou bravo com vocês.
eu estou chateado com vocês. Porque Paulo vai dizer assim, ó, lá no verso, a partir do verso 18. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Olha como Paulo pega pesado aqui. Ele fala assim, ó, eu quero voltar na qualidade de pai. Como um pai que ficou muito tempo longe de casa e que agora vai ver os filhos e quer ir com amor e com mansidão. Mas, se for necessário, eu vou precisar ir com a vara para corrigir vocês. Obviamente, ele está usando uma ilustração aqui. Um autor, David Prior, ele tem um comentário de 1 Coríntios e ele diz assim, ó, quando o pai fica longe da família por algum tempo, deseja voltar para casa com amor e espírito de mansidão, e não com vara. É isso que Paulo é. Eu quero ir com calma, com tranquilidade, com amor, espírito de mansidão, com aquilo que Deus me deu. Mas se for necessário, eu vou fazer o que eu já tenho feito com vocês, porque vocês parecem que não entenderam o caminho. O resumo desse texto aqui, do capítulo 4, a partir do verso 6 ao 21, é que muitos dos coríntios que ele trouxe a fé em Cristo estavam se comportando de maneira arrogante e cheia de vanglória, não dando valor a Paulo e ao seu ministério, causando grandes problemas e divisões na igreja. O coração paterno de Paulo estava profundamente ferido com tal comportamento. Parece que Paulo traria uma disciplina mais dura para os coríntios insubordinados. E aqui é o grande desfecho da nossa lição, né? Paulo ele nos ensina aqui como um pai. Ele admoesta, ele ama, ele gera, ele é exemplo, ele ensina, mas ele disciplina. Algumas vezes nas nossas vidas a gente gosta das partes boas, né? A admoestação não é tão bom, mas amar é bom. Gerar é um princípio básico. Ser exemplo, a gente busca aquele que a gente quer. Ensinar, sim, aquele que a gente quer aprender, mas disciplina. A gente foge disso. Há ocasiões em que um pai espiritual tem que disciplinar o filho. Quando um cristão se desvia da doutrina ou tem um mau comportamento, precisa de correção. Alguns crentes de Coríntios haviam caído no pecado, se orgulharam como se pudessem. Como poderiam escapar então da confrontação de Paulo? Ele assegura que iria mesmo visitá-los, se o Senhor quisesse. Quando fizesse, verificaria qual era o poder dos orgulhosos, ou se tudo o que tinham eram discursos eloquentes com base na sabedoria humana. O tom da visita do apóstolo Paulo dependeria então da atitude dos coríntios. Deus nos chama a atenção e nós somos convidados e desafiados a mudar o nosso comportamento. Eu quero caminhar para a conclusão fazendo algumas perguntas para nós. E eu queria que você refletisse sobre isso. Se quiser responder aí, também fica à vontade. Será que nos dias de hoje temos os mesmos problemas que Paulo identificou na igreja de Corinto? Será que temos orgulhosos? Será que temos arrogantes? Será que temos pessoas que causam partidarismo e por conta de partidarismos tomam decisões baseadas naquilo que mais gosta e não naquilo que Deus está nos ensinando? E para nós líderes, como líderes, temos promovido a unidade ou a divisão, o partidarismo na igreja? Qual tem sido o nosso incentivo? De unidade, de amor, de olhar para Cristo, ou a gente incentiva essa divisão? Não, vai lá mesmo, é isso aí mesmo. Me ajuda aqui, porque aqui, assim, qual tem sido a nossa postura como os líderes? Terceira pergunta. Como lidar com líderes orgulhosos e soberbos? Como é difícil lidar muitas vezes com pessoas que estão numa posição de liderança, que são orgulhosos e soberbos. Paulo ele tinha esse desafio. Será que era só lá? Ou será que isso nos inclui nos nossos dias também? A grande lacuna, o grande problema na vida daquela igreja fora causada pela ausência do amor. Será que nós não podemos enfrentar esse mesmo problema hoje? A gente amar demais o que a gente faz. A gente amar demais o cargo que a gente ocupa.
a gente amar demais a pessoa que muitas vezes nos incentivou e nos ajudou a estar naquele cargo. E esquecer que o nosso primeiro amor é a Deus. Lembre-se, a pergunta que Jesus fez a Pedro não era o que ele poderia fazer. Não era quantos peixes ele tinha pego, não era a eloquência que ele tinha, que não tinha, não era se era irritado ou não, mas se ele o amava. E o amor de Deus, o amor de Pedro a Deus, a Cristo Jesus, transformou seu coração e fez através desse amor que ele amasse. Eu li uma vez, trabalhando com liderança, que eu achei muito interessante, que Jesus transformou a pedra bruta, pedra, que é o nome, né, o trocadilho do nome, numa areia fina, numa areia que foi usada por Deus, numa areia que aquele cara rústico foi agora um instrumento do Senhor, canal do Senhor. A base era o amor. E a gente precisa terminar essa aula, né, essa aula simples, básica, diferente para mim também, porque é diferente, a gente está falando aqui, não tem a Daísa aqui do meu lado esquerdo, a Letícia com fone no ouvido para poder assistir um desenho, para a gente conseguir não ver vocês aqui, mas ver os rostinhos aqui, ó, na tela. E aí fica essa pergunta para nós. Como que está o nosso amor? Será que a gente não é muito orgulhoso? Será que a gente não tem se orgulhado de muita coisa? Será que às vezes a gente não faz birra, cara feia, vira de lado, fica quietinho, porque é muito orgulho que tem dentro de nós? Quantas vezes eu sou orgulhoso e eu preciso me submeter ao senhorio de Cristo para ser transformado e falar, não tem mérito nenhum em mim. É Cristo Jesus. Parece que aquela igreja, o problema deles, como eu disse lá no início, lá no comecinho da aula, parece que o problema das divisões deles se originava de uma concepção errônea da mensagem do Evangelho, da perda da percepção da centralidade de Cristo. Quando nós perdemos essa percepção de que Cristo é o centro, a gente vai ter problemas. Paulo está escrevendo para uma igreja em 55 depois de Cristo. Nós estamos no ano 2020. E talvez esses problemas são problemas que nós vivemos. Se nós não submetermos o nosso coração e a nossa vida a Cristo Jesus. Que o centro da nossa vida, que o centro da nossa mensagem, que o centro das nossas ações, que o centro daquilo que fazemos na igreja seja Cristo Jesus. A glória dele, não a nossa. É necessário que ele cresça e nós diminuamos. Tem muita gente querendo crescer. Muitas vezes o nosso coração nos faz querer crescer. E aí Paulo chama a atenção e fala assim, eu poderia até crescer um pouquinho aqui, porque eu de fato tenho alguma coisa para falar, mas vocês se acham fortes, não são vocês bem fortes, então fica sendo forte. Vocês não são ricos, então fica sendo rico. Eu sou escravo, eu sou servo. Mas tudo isso me faz ser exemplo para vocês. Olha que lindo isso, que possamos aprender com esse exemplo de Paulo. Amém? Vamos caminhar para a conclusão, quero orar. Fica comigo mais um pouquinho aí, quero dar alguns avisos no final. Nós estamos em 53 pessoas, fico feliz porque se a gente estivesse no templo a gente estaria com um número mais ou menos, talvez um pouquinho maior, mas em torno disso. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos ajude, o nosso olhar ser para Ele e que nosso coração deixe de ter nós mesmos e tenha Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse tempo aqui, ó Pai. Obrigado por essa tecnologia, ó Pai, que nos aproxima, mesmo nesse momento de distanciamento social, ó Pai. Mas obrigado porque o Senhor nos concedeu ferramentas para que nós possamos nos aproximar, ó Pai. Perdão porque nós somos limitados e muitas vezes não conseguimos utilizar como gostaríamos ou deveríamos. Mas obrigado porque eu sei que o Senhor, Pai, o Senhor sim é onisciente, onipresente, onipotente e sonda o coração de cada um, Pai, que nesse momento está ouvindo essa aula e ouvindo a Tua palavra, Pai. Que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça. Que a glória seja sua e não a nossa. Que nós possamos ser imitadores de Cristo Jesus como Paulo foi. Pai, que nós possamos gerar e cuidar de filhos na fé e não querer somente ser cuidados. Pai, que de nós, nos nossos corações não haja um orgulho, Pai.
mas que haja um amor ao Senhor, Pai, que esse amor nos transforme, nos aproxime do Senhor e de outras pessoas também, através do Senhor. Nos ajude, Pai, que possamos ser uma igreja cada vez mais forte, edificada em Cristo Jesus. Nós somos instrumentos, nós trabalhamos, nós somos cooperadores e em nós não há mérito nenhum, porque é o Senhor que fundou, é o Senhor que pôs o alicerce e tudo está no Senhor. Que seja assim em nossas vidas, que seja assim na PIB de Jandira e que seja assim na igreja de cada um aqui que está nos ouvindo, Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado mais uma vez pela sua presença, online. Que Deus abençoe o seu domingo. Às 18h30, hoje nós não tivemos o culto pela manhã, porque nós optamos pela EBD, depois de 2 semanas de suspensão, mas às 18h30 nós teremos uma live, o pastor Júnior estará aí conosco, nos trazendo a mensagem, E se você, eu ia falar no começo, eu esqueci, mas se você acompanhou a nossa aula, tira uma foto, a gente tem mobilizado aí todo mundo que está assistindo, tira uma foto, uma selfie aí, manda para o pessoal de comunicação, Leandro, Gleice, enfim, Jandson, Santiago, se eu esqueci de alguém me perdoa, mas manda para o pessoal de comunicação, domingo que vem talvez estaremos juntos novamente aí na EBD e durante esse tempo que a gente possa nos aproximar um dos outros e nos aproximar primeiramente de Cristo Jesus, meus irmãos. Aproveite essa oportunidade, talvez tenha um tempo mais, talvez você está de home office, então também está corrido, mas use a sua revista aí. Se você não tem a revista, fale comigo, pode mandar uma mensagem, eu mando uma foto para você se quiser assistir, eu passo o texto que a gente vai tratar semana que vem. A semana que vem, a próxima aula, na verdade, a gente vai tratar de 1 Coríntios 5, do capítulo 5, do verso 1 ao verso 13. Então você pode aí acompanhar, ler o texto e eu vou tratar. Se passou algum comentário, alguma dúvida aqui, me perdoe, na próxima aula talvez a gente tenta melhorar, mas a minha diretora aqui de produção está dizendo que não. Então agradeço, que Deus te abençoe, um bom almoço e que às 18h30 possamos estar juntos novamente. Um abraço.